assunto de hoje é o assunto que eu mais me emociono. É sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. A Bíblia toda é maravilhosa. Escolher qual a passagem da Bíblia preferida, o que você gosta mais, se são os Salmos, se são o livro do Gênesis. Eu acho que cada parte da Bíblia tem um detalhe especial. A gente não pode eleger qual que é a parte mais linda, qual que é a parte mais glamurosa. Porém, se eu posso, com muito esforço, decidir uma parte da Bíblia que mais mexe comigo, são os evangelhos, aquilo que fala sobre Jesus. Mas como eu não quero ficar preso apenas a isso, eu quero explorar com vocês hoje um estudo sobre quem é Jesus. O que significa dizer que Jesus é o meu Salvador? O que significa dizer que Jesus me salva? Jesus é Deus ou ele não é Deus? Ele foi humano ou mais ou menos humano? Vamos falar com o Pai Celestial? Senhor, meu Deus e meu Pai, no sagrado e poderoso nome de Jesus eu ergo agora minha voz. Há pessoas no Brasil e no exterior que estão conosco neste momento. Que teu Espírito Santo fale ao coração de cada um. Que o Senhor possa atendê-lo na sua dificuldade, na sua barreira. Quem sabe alguém que está agora entrando comigo nessa live está passando por uma dificuldade muito grande em sua vida, uma vontade de desistir de tudo. Pai querido, atenda cada um. Fale ao nosso ouvido que o Senhor nos ama. E é com muita reverência e sinceridade no nosso coração que nós vamos falar do teu Filho Jesus Cristo. Biblicamente falar dele. Fica conosco, ó Pai, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Se Cristo é Deus em sua plenitude, por que ele precisou ser entronizado? A resposta disso está em Filipenses, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 5. Olha o que diz a Bíblia aqui. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Olha, então ele existia na forma de Deus, ele era Deus, 100% Deus, plenamente Deus, mas nem por isso ele ficou agarrado à sua divindade como se fosse algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, diz Paulo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Agora começa a ficar fácil. Agora eu consigo equacionar os textos que mostram Jesus como plenamente divino, em pé de igualdade com o Pai, com os textos que mostram Jesus sujeito ao Pai, inferior ao Pai. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então os textos que falam de Jesus como plenamente divino são textos que mostram a natureza de Cristo. E os textos que falam de Jesus como sujeito ao Pai são os textos que falam do esvaziamento de Jesus, quando ele assumiu a forma de servo. Agora você pode perguntar, quando é que isso aconteceu? Bom, eu vejo dois movimentos do esvaziamento de Cristo. Se eu prestar atenção na passagem que nós estudamos aqui de Provérbios capítulo 8, eu percebo que o esvaziamento se deu lá na criação do universo. Porque fala que a sabedoria foi estabelecida no princípio. Então lá atrás ele se esvaziou. E o segundo movimento de esvaziamento de Cristo foi quando ele assumiu a forma humana, quando ele se tornou um bebezinho no ventre de Maria e nasceu e cresceu e foi morto e crucificado. Como diz o próprio livro de Filipenses, ele foi servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Mas você pode perguntar, para que ele precisou se esvaziar lá atrás, se não havia pecado? A única explicação plausível que eu tenho é apelando para a teologia de Martinho Lutero. Martinho Lutero fazia uma diferença bíblica entre o Deus absconditus e o Deus revelatus. Confuso, né? Lutero gostava de escrever em latim. Aliás, todos os teólogos do seu tempo amavam latim. Deus absconditus significa aquele Deus escondido. E o Deus revelatus, o Deus que se mostrou, que se revelou. Aí você pode perguntar, mas para que Deus se esconderia? Está com medo de quê? Não, não é medo. Eu vou explicar o que significa o Deus absconditus de Martinho Lutero, o Deus escondido. Lutero
tem uma teologia maravilhosa nesse sentido. Ele pega as passagens bíblicas que mostram o ser de Deus como sendo um ser maravilhoso, um ser potente, um ser que está acima de tudo. Daniel, no capítulo 9, quando ele vai orar a Deus, ele fala: ó Senhor, o Senhor habita na luz inacessível. Ninguém pode conhecer a Deus. A Bíblia fala que Deus está acima de qualquer coisa. Salomão pergunta na sua inauguração do templo: ó Senhor, que espaço pode conter o teu nome? Porque nem os céus dos céus podem te conter. Ou seja, não existe um espaço que caiba a Deus. Deus nem raciocina, Deus sabe. Deus não se torna, Deus é. Deus não tem como melhorar, não existe melhoria em Deus. Deus é tão grandioso, irmãos, tão grandioso, que Tomás de Aquino, um teólogo medieval, católico, ele criou a teologia, ele falava muito da teologia apofática, a teologia do distanciamento. E ele dizia que a teologia até hoje falou do que Deus não é, porque o que Deus é em essência, ninguém sabe. Aliás, vocês, até uma notinha de rodapé aqui, vocês sabem que a pior heresia foi quando a teologia, eu sou formado em teologia, tenho um doutorado em teologia, quando a teologia arvorou ser que é a ciência de Deus. O estudo de Deus. Deus não é objeto para ser estudado. A teologia, na verdade, eu prefiro conceituá-la não no sentido etimológico, porque logia, logos, logia, estudo, ciência, theos, Deus. Então, teologia, estudo de Deus, ciência de Deus. Mas eu não posso tomar o significado de teologia do ponto de vista etimológico, senão eu crio uma heresia, porque eu coloco Deus como um objeto a ser estudado. Eu posso sim falar de biologia enquanto estudo da vida. Eu posso falar de psicologia, estudo da alma, dos sentimentos. Eu posso sim falar de traumatologia, estudo dos traumas. Mas eu não posso falar de estudo de Deus. Aliás, a única área do conhecimento humano da qual o formado não pode se dizer especialista é teologia. Sabe por quê? Eu tenho um doutorado em teologia, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em teologia. Mas isso não faz de mim um especialista em Deus. Eu não posso dar carteirada e falar assim: desculpe-me, não discuta Deus comigo porque eu sou doutor em teologia, eu sei mais de Deus do que você. Não é verdade. Não existem técnicos em Deus. Algumas universidades de língua inglesa até falam do título doutor em divindade. Eu, sinceramente, acho esse título uma temeridade. Ninguém é doutor em divindade. O teólogo é apenas o crente refletindo sobre a sua fé. Então, mesmo você que não estudou teologia, quando você está refletindo sobre Deus, agora aqui, querendo conhecer o ser de Deus, você é um teólogo mesmo sem ter um diploma na parede. A única diferença entre mim e você, que não estudou teologia na faculdade, é que eu conheço algumas ferramentas técnicas que podem tornar mais técnica essa reflexão do que você. Eu estudei grego, estudei hebraico, então vou no texto grego, só por isso. Mas em termos espirituais, meus irmãos, eu não sou tecnólogo em Deus. Eu não posso te chamar de leigo no sentido de eu sou expert em Deus, você é um leigo. Tá certo? Voltando para falar do ser de Deus, repetindo a frase de Tomás de Aquino, Deus é tão grandioso que a teologia até hoje falou do que ele não é, porque o que ele é em essência, ninguém sabe. Ninguém sabe não é porque Deus está escondendo, é porque está acima do nosso calibre mental. Agora nós temos um problema, porque a Bíblia fala em João capítulo 17, no Evangelho de João capítulo 17, o seguinte, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas se eu acabei de falar que ninguém conhece a Deus, então estou perdido, porque a vida eterna é conhecer a Deus. Aí Lutero dá a chave hermenêutica para você entender isso. Lutero diz: o Deus que não pode ser conhecido se fez conhecer quando ele se revelou.
Agora, esse processo, esse movimento de Deus em se revelar, ele significou uma diminuição de Deus. Como assim, Rodrigo? Você tem vontade de abraçar a Deus? Claro que tem. Eu tenho vontade daquele abraço apertado em Deus e sentir as mãos de Deus também me abraçando de volta. Mas como eu posso abraçar um ser que é infinito? Meu braço não alcança. Eu não consigo abraçar o planeta Terra, que tem dimensões. Como é que eu vou abraçar o Criador, que é maior do que o universo? Aliás, que nem é medido pelas dimensões de largura, altura e profundidade. Um ser que está acima disso. Um ser que está em toda parte. Você gostaria de contar uma novidade para Deus como um amigo? Aliás, alguém escreveu uma vez que orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. E um amigo, eu conto novidades para ele. Quando acontece uma coisa comigo, eu tô doido para contar para o meu amigo. Nós temos alguns amigos mais íntimos, Laura e eu. E quando uma coisa legal acontece, aí eu vou mostrar isso aqui para Fabi, por exemplo, para o Bertotti. Agora, se Deus é meu amigo, que graça tem mostrar algo para ele se ele já sabe tudo? Como pode um Deus onisciente, que sabe tudo, fazer uma pergunta honesta para mim? Filho, o que você quer que eu lhe faça? Você percebeu? Então, ao mesmo tempo que Deus é tão grandioso, a única forma que eu tenho de me relacionar com Ele é se de algum modo Ele diminuir o tamanho dele para ficar pequeno bastante para eu poder abraçá-lo. É se de algum modo Ele diminuir a onisciência dele para poder fazer uma pergunta honesta. E aí, meu filho, como é que foi seu dia? E Ele fez isso. Quando Ele deixa de ser o Deus abscônditus, o Deus escondido, para se tornar o Deus revelatus. E Lutero ainda usa uma outra metáfora para falar desse movimento de revelação de Deus. Lutero dizia o seguinte: os homens usam máscaras para se esconder. Deus usa máscara para se revelar. Porque o modo de Deus se mostrar é se ocultando. De que maneira? Ele apaga, esconde a luz dele para que eu possa olhá-lo sem ter os meus olhos ofuscados. Então esse movimento onde Deus se diminui é onde ele se revela. Aí eu posso conhecê-lo. E como é que Deus fez isso? Através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E esse movimento não iniciou na encarnação. De acordo com o que nós lemos aqui na Bíblia, em Provérbios, esse movimento ele aconteceu lá na criação. Na criação, Deus Filho já teve que assumir uma forma diminuída para tornar Deus acessível às criaturas. Porque não existe nenhum anjo no universo, por mais elevado que seja, que tenha condição de entender o ser de Deus. Eu não compreendo tudo da hierarquia dos anjos. Mas se eu pegar o anjo mais magnífico do universo, nem ele consegue captar o todo do ser de Deus. Desculpa, eu vou ter que tossir um pouquinho. Bom, continuando o que eu estava dizendo, Jesus já pagou um preço pela nossa existência muito antes de morrer por nós na cruz do Calvário. Antes de morrer na cruz do Calvário, ele pagou um preço por nós. Por isso que Apocalipse fala aqueles que têm o nome escrito no sangue do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus não morreu literalmente na fundação do mundo. Ele morreu no primeiro século de nossa era, no ano 31. Alguns dizem que foi no ano 33, para mim foi no ano 31, em que Jesus foi crucificado ali pelos romanos. Mas João, no Apocalipse, fala o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Significa que para nos criar, ele já pagou um preço muito alto. Aí você entende que a intronização da sabedoria num trono, olha que interessante isso, o fato da sabedoria, que de acordo com Paulo é Jesus, a sabedoria, o Logos, o fato do Logos de Deus, da sabedoria de Deus,
do Cristo de Deus se assentar num trono e ser estabelecido num trono perante o universo, para nós é uma exaltação, não é? Mas do ponto de vista divino, foi uma humilhação. Como assim, Rodrigo? Eu não entendi. Você deu um nó na minha cabeça agora. Você disse que Jesus está sendo estabelecido num trono no universo é uma humilhação? Sim. Sabe por quê? Como nós não somos reis, sentar num trono é subir de patamar, é ser exaltado. Mas Deus é tão grandioso que ele não precisa que ninguém o reconheça para ser Deus. Deus é o único rei que não precisa de coroa nem de trono. Ele é rei, ponto. Ele é Deus, ponto. Aliás, ele é Deus. Então, o príncipe da Inglaterra, príncipe Charles, subir ao trono e se tornar o rei Charles foi uma ascensão. Mas um ser divino, que não tem nada que possa ser dado a ele que ele já não tenha, que não tem nenhum conhecimento que ele já não possua, um ser divino destituído de qualquer melhoria. Gente, não tem como melhorar Deus. Deus é Deus. Não tem como aperfeiçoar Deus. Deus é Deus. Não tem como dar um título para Deus. Deus é Deus. Quando esse Deus, que já tem tudo, aceita ser estabelecido num trono e de maneira diminuída perante o universo, isso foi um ato de humilhação, de humildade da parte de Deus Filho, da parte de Jesus. Agora, uma coisa importante que eu devo dizer para você aqui antes de continuarmos, esse esvaziamento que Paulo fala de Cristo, de modo nenhum significa que Cristo perdeu a sua divindade. Então, anota aí para não esquecer e não confundir. Jesus não perdeu a sua divindade. Jesus não perdeu os seus atributos divinos. Jesus não perdeu os seus poderes e tudo que ele possui. Mas ele não fingiu um esvaziamento. Ele de fato esvaziou. Então, como é que funciona isso? Eu gosto de dar uma ilustração que eu acho que fica bem didática nesse momento. Imaginem que eu agora tivesse um carro, um Porsche, do modelo mais caro que exista. E um dia você me vê andando com o meu Porsche e fala, nossa, eu fui lá no NASP, o Rodrigo tem um Porsche lindo. Acho que ninguém no Brasil tem um Porsche daquele. Outra vez que você vem aqui no NASP, você me vê num dia de sol causticante, subindo as alamedas do colégio, conversando com um aluno. E você fala assim, ei, Rodrigo, é você mesmo? Sou. Mas você está andando a pé nesse sol quente? Estou. Cadê o seu Porsche? Eu responderia para você, eu deixei na garagem, lá em casa, trancado. Por quê? Não, porque esse meu aluno aqui precisa de orientação pastoral. E a única maneira de eu dar orientação para ele é andando a pé com ele, porque ele tem fobia. Ele não pode entrar em carro que ele passa mal. Ele é diagnosticado com uma fobia a carro. Se ele entrar num carro, ele entra em pânico. Então o único jeito que eu tenho de auxiliá-lo é deixando o meu carro e vindo a pé andar com ele. E suponhamos que você, indignado, fale assim, mas não faz sentido isso. Rapaz, nesse sol quente, você deveria estar andando com o seu carro para cima e para baixo. É muito mais confortável, de fato. Mas se eu sou obrigado a usar o meu carro porque eu sou dono do carro, na verdade é o carro que é meu dono. Concorda comigo? Porque se o carro é meu, eu tenho a liberdade de usá-lo ou deixá-lo parado na garagem. Depende de mim. Se Cristo é Deus, ele tem autoridade para usar ou não a sua onisciência. Ele tem autoridade para usar ou não a sua onipresença, sem perdê-la, mas deixando-a na garagem, para usar a metáfora do carro que eu acabei de citar. Então Jesus, ele tranca a onisciência dele ali, e ele não mente, nem se torna um ator da Globo quando ele pergunta a Adão, onde você está? Embora seja onisciente, naquele momento a sua pergunta é honesta. Não é uma pergunta do tipo assim, deixa eu perguntar só para testar você, eu já sei a resposta. Não, Deus não é um ator. Quando ele se esvaziou mesmo. Aí eu já entro até no outra parte do esvaziamento, que é quando ele se encarna. Muitas pessoas tinham dificuldade com essa ideia,
de que Deus encarnou. Mesmo na modernidade, há um filósofo judeu chamado Emmanuel Levinas, e uma das perguntas que Levinas faz, até para dialogar com essa questão da cristologia cristã, porque o messianismo judaico é diferente, será que pode o infinito caber num espaço finito? Então muita gente não entende. Jesus não pode ser Deus, porque Deus não ia se tornar tão pequeno para nascer da barriga de uma mulher. Aliás, a grande dificuldade que judeus e muçulmanos têm de aceitar Jesus como um ser supremo é a divindade dele. Os muçulmanos até reconhecem Jesus como um grande profeta. Alguns judeus, não todos, alguns judeus até veem em Jesus um grande rabino. Mas não me venha falar que ele é o Filho de Deus. Deus é um só. E Deus não se encarna, Deus não se torna matéria. Esta discussão já vinha desde os tempos apostólicos, ela não é nova, não. Tanto é que, na época do apóstolo João, surgiu um grupo dissidente do cristianismo, um grupo herege, que negava que Jesus veio em carne. Eram chamados os docetistas. Eles diziam assim, não, Jesus não encarnou. Na verdade, o Cristo aparentou ser humano. Por isso que são docentistas, do verbo grego dokel, que significa aparentar. Então Jesus aparentou o ser humano, ele não era humano de verdade, a encarnação era apenas um mito. Mas aí por causa disso João escreveu na primeira carta de João, se tiver com sua Bíblia aí, acompanhe comigo, João capítulo 2, que fala o seguinte, verso 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E todo aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E João continua dizendo que nós devemos também colocar à prova todos os espíritos para ver se eles procedem de Deus ou não. Está aqui no capítulo 4. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisso vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Meu bem, pega um pouco d'água para mim, por favor. Então, de fato, Jesus não fingiu ser humano, ele se tornou plenamente humano. Por isso que Paulo fala, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá bem? Vamos resumir mais um pouquinho? Aprendemos que tem textos na Bíblia que colocam Jesus numa divindade em pé de igualdade com o Pai. Mas há textos na Bíblia que apresentam Jesus sujeito ao Pai, inferior ao Pai. O Pai é maior do que eu. Como explicar isso? Nós fomos a Provérbios capítulo 8 e vimos que ele fala da sabedoria de Deus, que Paulo fala que é Jesus, que essa sabedoria é divina, plenamente divina, mas ao mesmo tempo ela também é sujeita a Deus. E como é que a gente resolve isso? Porque houve um tempo, no início de todas as coisas, antes da criação da terra, antes da criação dos anjos, antes da criação do universo, que a segunda pessoa da divindade, Jesus, diminuiu, esvaziou-se para tornar Deus conhecido das criaturas e assumiu um trono no universo. Ele foi estabelecido no trono. E a partir daquele tempo, Jesus teve a função filial. Por isso que ele é chamado de o Filho de Deus, mesmo que ele nunca tenha nascido de Deus. E uma das provas que Jesus não pode ser um Deus gerado de Deus Pai é que Deus fala, eu sou o Senhor e não há outro. Antes de mim nenhum Deus houve e depois de mim nenhum Deus haverá. Então não tem como dizer que Jesus é um Deus com D minúsculo que nasceu de Deus Pai ou que foi criado de Deus Pai. Porque há essa corrente teológica também, que fala que Jesus não foi criado, mas ele foi gerado de Deus Pai, como se ele saísse. Logo, ele teve um começo. Essa é uma variante
do arianismo. O arianismo, aqui eu não estou falando do arianismo dos judeus, de Hitler, do nazismo, não. Eu estou falando de Ario, que era um bispo de Alexandria, do quarto século, que ensinava que Jesus era um Deus menor, nascido ou gerado de Deus Pai. Isso não é verdade. Nunca houve tempo em que Jesus não houvesse. Ele é de toda a eternidade. Isaías fala... Isaías, quando dá os títulos de Cristo, Isaías o chama de Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essa aqui é uma passagem linda da Bíblia. Isaías, eu vou ler para vocês aqui. Ele fala do Messias que haveria de vir, e ele fala aqui, Isaías capítulo 9, diz aqui, olha, o Príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Deus forte, ele é Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se Cristo fosse um Deus que começou em algum momento da eternidade, ele não poderia ser Pai da eternidade, concorda comigo? Se ele fosse um Deus menor, então nós teríamos um politeísmo. Deus Pai e Deus Filho. E a Bíblia não ensina isso. Lembra Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Então é um Deus, mas com mais de uma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Cristo foi justamente aquele que assumiu a forma revelada. Segundo Paulo, ele se esvaziou para tornar Deus mais fácil de nós compreendermos Deus. Aliás, você vai ter que entender uma coisa. Olha um aparente contraste do Gênesis que é explicado por essa cristologia. Tem alguém que é igual a Deus? O que você acha? A resposta é não. Deus é inigualável. Tanto é que o nome Miguel, que aparece no livro de Judas, aparece no Apocalipse, aparece no livro de Daniel. Daniel, quando fala Miguel, o príncipe do teu povo, se levanta, nesse tempo se levantará Miguel. Em Apocalipse, houve peleja no céu, guerra. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. O nome Miguel, em hebraico, Mihael, significa quem é como Deus. Uma forma eufemística de falar que Deus é inigualável. Quem é como Deus? Não há ninguém como Deus. Lá no livro de Jó, Deus fala o seguinte: a quem me compararei? Quem pode ser semelhante a mim? Quem é semelhante ao Altíssimo? Ninguém é como Deus. Agora, olha interessante, quando a gente pega esses textos da Bíblia que dizem uma coisa e outros que dizem outra, quando a gente analisa a Bíblia em conjunto, os textos não se contradizem, eles se harmonizam. Você já aprendeu que os textos que mostram Jesus como em pé de igualdade com o Pai são os textos que falam da natureza divina de Cristo. Os textos que mostram Jesus sujeito ao Pai são os textos que falam do esvaziamento de Cristo para assumir uma forma diminuta da divindade, a fim de que nós possamos compreendê-lo. Assim, as pessoas da divindade vão trabalhando entre si. Agora, outro texto que aparenta dar uma contradição, mas não é esse texto que fala que Deus é inigualável, que ninguém é semelhante a ele. Quem é semelhante ao Altíssimo? Pergunta retoricamente o salmista. Ninguém. A quem compararemos a Deus? Ninguém. Mas ao mesmo tempo que fala que Deus é inigualável, Gênesis fala que nós, humanidade, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus se Deus é inigualável? Se Deus é um ser que não dá para a gente imaginar qual a estrutura dele, como é que a humanidade foi feita à imagem de Deus? Então Deus tem umbigo? Deus tem mamilos? Deus tem barba? Deus se parece mais com o homem ou com a mulher? Que a mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus? Como é que funciona isso? Deus tem unha? Como é que funciona isso? Deus tem órgãos genitais? A resposta está no apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 em diante. Olha o que Paulo diz. Ele, está falando de Deus Pai, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele,
o Filho amado de Deus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Lembra que a gente leu em João capítulo 1? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, esse Cristo, através do qual tudo foi feito, ele é chamado de duas coisas aqui em Colossenses: imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito não porque foi o primeiro a ser criado, porque tudo foi criado nele. E ele assumiu a postura de primogênito para tornar Deus um de nós. Emanuel, Deus conosco. E Cristo é a imagem visível do Deus invisível. O que significa isso? Adão e Eva foram criados à imagem do Deus revelatus, para lembrar Martinho Lutero. Vamos recordar os que entraram na live depois, que eu sei que o número está crescendo aí, não é isso? Tem gente que está entrando depois. Então, Lutero fazia uma diferença entre o Deus revelatus e o Deus absconditus. O Deus revelatus, o Deus absconditus é aquele Deus em essência, aquele Deus tão glorioso, tão grandioso, que nós não conseguimos falar nada dele sem correr o risco de falar heresia, porque ele está acima até da linguagem humana descrevê-lo. Como eu disse, ele é acima de tudo. A essência dele se confunde com o seu ser. Por exemplo, eu amo, Deus ama, mas Deus é amor, eu não sou amor. Então até o amor que eu tenho não é igual ao amor de Deus. Esse é o Deus absconditus. Mas Lutero falava do Deus revelatus, aquele Deus que usou uma máscara para se mostrar, que diminuiu a glória dele para se tornar compreensível, que diminuiu a onipresença dele para poder ser abraçado. Aí é Jesus. Então nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus revelatus, porque Cristo, quando assumiu essa forma diminuta, se esvaziou, para usar a linguagem de Paulo, ele se tornou um modelo mediante o qual nós poderíamos ser criados. É por isso que Deus é ao mesmo tempo inigualável e ao mesmo tempo nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Agora que você já sabe disso, está fazendo sentido para você? Então está na hora agora de você, se gostar desse conteúdo, deixar o seu like, curtir, se inscrever no canal, tá certo?